Graça e paz, irmãos. Boa tarde para todos. É um prazer novamente poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. É um prazer com tremor e com temor que a gente faz isso sempre, né? Pedindo ao Senhor que nos use apesar de nós, porque sabemos que somos pecadores e miseráveis. E se não for a misericórdia do Senhor em nossas vidas, nós seremos consumidos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa tarde. Na epístola de Tiago, para mim é uma das melhores cartas, né? Particularmente, gosto muito do livro de Tiago, porque nos traz ensinamentos tão práticos, né? É um livro que você lê e que você vai aprendendo como você precisa agir na sua vida. Tiago, capítulo 1. Eu vou compartilhar com os irmãos apenas o versículo 19. Né? Como eu já falei, essa carta é uma carta desafiadora para a nossa vida. Né? Ela é uma carta forte, polêmica e também é simples a leitura. Muitas vezes a gente lê e não compreende a palavra do Senhor, porque a gente não se esmera nesse estudo. Quantas vezes eu já li a Bíblia e não entendi, ou às vezes ainda não entendo algumas coisas. A gente precisa saber por que é que esses homens escreveram a palavra de Deus, por que é que eles estão escrevendo isso, para quem é que eles estão escrevendo isso, qual o contexto que eles estão aplicando essa situação. Então, a gente precisa ter esses conhecimentos básicos para que a gente possa entender melhor a palavra do Senhor. Né? Então, esse Tiago que escreveu essa epístola foi o Tiago, irmão de Jesus. A gente sabe que existem alguns Tiagos descritos na Bíblia, e esse que escreveu essa epístola foi Tiago, o irmão de Jesus, que outrora não cria no Senhor, né? Não cria que Jesus era o Messias. O próprio irmão, como a gente vê que a palavra do Senhor relata isso, que até os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele, e depois passaram a crer. E Tiago é um desses, né? O filho de Maria e José, o meio-irmão de Jesus. Então, Tiago, nessa epístola, ele nos traz alguns ensinamentos, né, práticos de nossa vida. Tiago era um líder da igreja, a igreja que vinha da dispersação, alguns judeus crentes que viviam fugindo da perseguição e estavam passando por dificuldades. E Tiago precisou instruir esses irmãos com relação a alguns assuntos pertinentes. E eu vou aqui relatar alguns assuntos, fazer um pequeno panorama para que vocês possam entender um pouco melhor sobre o que a gente vai estudar. E Tiago relata alguns problemas que, não só nesse versículo que eu vou usar, mas em todo o livro. O livro trata de alguns assuntos pertinentes da igreja, né? Que quando eu expor aqui os assuntos, talvez vocês se identifiquem como eu me identifiquei, né? Com essa passagem, com o meu estudo aqui. O livro ele trata de alguns assuntos que é o novo nascimento, né? Ele trata também da vida espiritual do crente e trata da vida, da maturidade cristã, né, que é tão importante para nós. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais a gente amadurece espiritualmente, mais a gente vai saber como agir em determinadas situações, porque é a palavra que está nos instruindo isso. E a gente precisa ter essa maturidade, queridos. A gente precisa saber como agir em algumas situações de nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos instrui isso.
todas as situações que a gente vive. Então, ela sempre tem um bom conselho para nos dar, né? Então, um dos pontos pelo qual Tiago escreveu essa epístola é que eles estavam passando por duras provações. O povo estava saindo, fugindo da perseguição e estava passando por diversas provações. Eles estavam sendo tentados a pecar, né? A gente sofre isso todos os dias, né? Com essa tentação de pecar. E, vezes por outra, a gente está caindo, né? A gente está cometendo pecados todos os dias. Então, o povo lá não era diferente de nós, não. Eram bem parecidos conosco. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, como eles precisavam de trabalhar. Então, os homens poderosos e ricos lá maltratavam, humilhavam eles, né? Alguns membros dessa igreja estavam buscando posição de liderança. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Outros crentes não conseguiam dominar a sua própria língua. Haviam crentes que estavam em guerra uns contra os outros. Se você não se identificou com tudo isso, meus irmãos, eu me identifiquei, e muito. Porque são esses os problemas que a igreja passa hoje em dia, né? Então, essa carta também é para nós. É para o nosso dia a dia. Graças a Deus, o Senhor nos traz essa palavra para nos orientar. Assim como Tiago orientou a igreja daquela época, os irmãos daquela época, o Senhor também nos orienta hoje a vivermos, né? A vivermos de forma digna do Evangelho, a não viver se apoiando nas coisas do mundo ou se agradando com as coisas do mundo, a não a tentar controlar a nossa língua. A gente sabe que é tão difícil isso, né? Mas a gente precisa saber controlar a nossa língua para não estar ferindo, nem magoando o outro, ou nem pecando contra o Senhor. Então, a gente precisa desses ensinamentos hoje, assim como aqueles irmãos também precisavam naquele momento. Então, esses membros passavam por todos esses problemas e dificuldades, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aí o verso 19 do capítulo 1, que nos traz alguns ensinamentos. Que nos diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 19. Que nos diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vou ler novamente. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento, que podemos, Senhor Deus, refletir sobre a Tua palavra, que nós possamos, Senhor Deus, ser sábios em guardar essa palavra no nosso coração, Senhor, que possamos também, Pai, acima de tudo, praticá-la, Senhor Deus, em obediência a Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos dominar, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos obedientes, Senhor Deus, à Tua palavra. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor use a minha vida, Senhor Deus, para falar com a Tua igreja, porque já falou comigo, Pai. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, apesar de mim, Senhor Deus, edifique a Tua igreja, Pai,
e que toda honra e glória seja dada ao teu nome, Pai, porque só o Senhor é digno. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que nos instrui, Senhor Deus, a sermos crentes melhores, a sermos pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor Deus, por tua bondade e misericórdia, no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, então a gente vê aqui, né, alguns pontos importantes. Só nesse versículo de Tiago, a gente tem 3 pontos muito importantes aqui para a vida da gente, né? Ele diz que a gente deve sempre ser pronto para ouvir, né? E o que é que a gente precisa ouvir? Graças a Deus, Ele deu para a gente uma boca só, muitos dizem, só uma boca e 2 ouvidos, né? Para quem sabe a gente possa ouvir melhor. E ouvir é diferente de escutar. Escutar, a gente escuta os sons aqui laterais, o ventilador ali girando, o barulho do vento, o barulho dos carros na rua, né? Mas ouvir é diferente. Ouvir é você entender o que é que está sendo falado, né? Ouvir é você parar para pensar no que você está ouvindo, escutando. Ouvir é você parar para refletir naquilo que você está ouvindo e colocar, acima de tudo, em prática. Porque não adianta só a gente ouvir, né? O mais importante é colocar essa palavra em prática. Então, o Tiago diz isso. Olha, em toda aquela situação que o povo estava passando, eu acho que tinha muita gente falando demais e ouvindo de menos. E Tiago chamou a atenção do povo para isso. Olha, né? Sede prontos para ouvir. Sede prontos para ouvir a voz do Senhor. O que é que o Senhor está falando contigo, né? E a gente deve ser pronto também para ouvir o nosso próximo, que está passando por algumas dificuldades, precisa de um aconselhamento, precisa só apenas de que alguém ouça o que ele tem para lhe dizer. Então, a gente deve estar sempre pronto para ouvir, né? Então, a gente vê vários textos na Bíblia que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O Senhor exclamando: olha, ouça o que é que o Senhor está lhe falando, né? Preste atenção, pare o que você está fazendo, medite no que você está ouvindo nesse momento, ouça, reflita, né? As Escrituras nos dizem isso várias vezes, né? A audição faz parte do sentido humano, diferente do falar. Para ouvir é necessário se concentrar no que está sendo dito. É necessário silêncio e reflexão, como eu já mencionei aqui. Quem escuta a voz de Deus, cala-se para ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, né? Interessante que no contexto desse texto, no verso 18, ele nos diz assim, que fala da origem do bem. No verso 18 ele diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, nós fomos gerados através da palavra de Deus em nós. No momento que a gente ouviu a palavra do Senhor, no momento que a gente compreendeu quem era Jesus, no momento que a gente foi até Ele, no momento que Ele nos chamou e que a gente foi até Ele, ali a gente teve um novo nascimento. Ali a gente foi gerado do Espírito. Então, é esta palavra que a gente deve, a essa palavra que a gente deve ser obediente, né? Então, nós somos gerados dessa palavra, a palavra de Deus. Então, ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Devemos dar importância de ouvir primeiro o que Deus tem para nos falar. O que Ele tem para nos dizer? Se
sua palavra e colocá-la em prática, né? Precisamos colocar a palavra do Senhor em prática. Precisamos ouvir a palavra do Senhor. Então, a gente vai ver aqui alguns textos. O que a Bíblia diz sobre ouvir, né? O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, aqui nesse sentido, é o texto de João 1:27. O que é que João 1:27 nos diz? Você pode abrir sua Bíblia aí para acompanhar. João nos diz assim, ou o Senhor Jesus nos diz, através do livro de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as reconheço e elas me seguem. A gente só pode conhecer, a gente só pode seguir o pastor se a gente conhecer a voz dele. Interessante que a ovelha, ela conhece a voz daquele que está ali pastoreando. Se uma pessoa diferente for lá chamá-las para recolhê-las, elas não virão. Elas só virão quando ouvirem a voz do seu pastor. E é isso que deve acontecer conosco. Se a gente estiver atento à voz do Senhor, Ele vai nos chamar e a gente vai ouvir a voz dele. A gente vai entender que é o Senhor que está nos chamando, assim como o pastor faz com suas ovelhas. Apocalipse 3:20 nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quando o Senhor bater aí a sua porta, isso não é para os descrentes não, tá? Isso é para nós mesmos, que somos a igreja do Senhor. Se o Senhor está batendo aí a sua porta, tem alguma coisa incomodando você, né? Para você fazer de reto na sua vida, então essa aí é a voz do Senhor. O Senhor está batendo, né? O Senhor está te chamando: olha, vem fazer a coisa certa, né? Vem, atenda essa porta. Muitas vezes a gente é tão duro, né? E a gente quer esquecer aquilo ali porque é algo que incomoda mais a gente. Talvez pedir perdão a alguma pessoa, né? Talvez se retratar com alguém. E o Senhor está ali, ó, batendo na tua porta. Vai lá fazer isso, irmão. Vai lá, filho. Haja dessa forma. E você endurece seu coração, o seu orgulho endurece seu coração e você não ouve a voz do Senhor para agir de forma certa diante do Senhor, né? Para agir de forma como um cristão, como um crente deve agir. Lucas 11:28. São muitos os versículos, que falam sobre esse assunto, que a gente precisa ouvir o Senhor, que a gente precisa ouvir a sua voz. Lucas 11:28 diz assim: ele respondeu, Jesus no caso: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então, o ouvir também requer obediência. Como disse o cântico que a gente cantou: dá-me um coração igual ao teu, Senhor. A gente precisa desejar ter esse coração igual ao do Senhor, ou parecido com o do Senhor, né? Um coração disposto a obedecer. O Senhor Jesus obedeceu em todas as coisas até a morte de cruz. Para mim, a maior humilhação do Senhor foi Ele ter descido a sua glória. Foi Ele ter deixado a sua glória e se tornar homem como nós. Se tornar um pecador, não que Ele tinha tido pecado. Mas Ele levou sobre si os nossos pecados, né? Então, para mim, essa foi a maior humilhação que o Senhor passou. Então, a gente precisa, né, ouvir a sua voz e obedecer, assim como o Senhor Jesus obedeceu ao Pai. Que nós possamos também ter esse sentimento, esse desejo de querer obedecer ao Senhor.
Provérbios 18, 13. Ele nos diz: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Já passei algumas vergonhas na minha vida, irmãos, por conta disso. Às vezes até em casa, com os meus pais, né? Talvez uma repreensão dada, e você vai lá, antes de terminar a repreensão, você já está ali brigando, respondendo. E depois a gente sente vergonha, né? Talvez remorso, ou se arrependa da ação realizada por nós. Então, primeiro a gente ouve, né? Primeiro a gente ouve. Provérbios 18, 13. Não, Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Meus irmãos, eu acredito que eu já tenha tido, o Senhor já tenha detestado muitas das minhas orações, porque eu não atentei para a lei do Senhor, porque eu não atentei para as suas palavras. E quantas vezes hoje ainda eu ajo assim, nós agimos assim, dessa forma. Então saiba, querido, que o Senhor vai detestar a sua oração. Se você não atentar para a palavra dele, se você não atentar a viver de acordo com a palavra do Senhor, né? A gente costuma dizer, ou ser um crente Raimundo, um pé na igreja e um no mundo. A gente precisa viver diante do Senhor, como servos dele, atentando para a sua lei e tentando viver de acordo com a lei do Senhor, com a sua palavra, guardá-la no nosso coração, porque cada vez que a gente for ter a intenção de fazer algo mal, algo pecaminoso, o Senhor vai falar conosco, porque a sua palavra está guardada no coração e também na mente. E a gente precisa agir como cristãos, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, de acordo com o que o Senhor nos manda fazer. Então precisamos perguntar algumas coisas para nós mesmos. Temos nos dedicado em ouvir o Senhor? Quanto tempo você tem dedicado na leitura da palavra de Deus, na oração? Isso é culto diário. O culto não é só esse momento aqui, como o pastor costuma dizer, eu sei que vocês sabem. Mas o culto é um exercício diário, um exercício da nossa vida devocional. Aquela horinha ali que você para refletir sobre a palavra de Deus, para orar ao Senhor, você e Ele só. Quando você costuma fazer isso, meu irmão, você já vai sentir falta, já não vai se sentir bem, o seu dia vai ser ruim. Pelo menos comigo acontece isso. Fica faltando algo na vida, no seu dia a dia. Essa comunhão com o Senhor. Buscá-lo todos os dias, tornar a sua vida um culto ao Senhor. Assim como você respira, assim como você come, isso deve ser um hábito na nossa vida. Não importa o horário, de manhã, à tarde, à noite, o tempo que você estiver disposto a isso, a obedecer ao Senhor e buscá-lo na sua palavra. Quanto tempo nós temos dedicado, em ouvirmos ao Senhor? Com que comprometimento você tem feito isso, ou nós temos feito isso? Que entendimento temos tido da sua palavra? Como eu disse, muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor e a gente não entende, porque a gente não procura meios para isso. Eu sei que muitas vezes a Bíblia não é uma leitura fácil, você precisa buscar outras leituras para você poder entender, para você ter um pouco de compreensão daquilo que você está lendo. E isso é muito importante, E nós devemos nos comprometer com essa atitude diante do Senhor. E precisamos também entender a palavra do Senhor. Nós temos dado atenção ao que é dito
ou nós temos negligenciado muitas vezes. Ai, meus irmãos, quantas vezes eu já não negligenciei a palavra do Senhor e ainda negligencio, porque eu sou uma pecadora, porque nós somos pecadores e falhos. Então a gente precisa acertar esses pontos da vida da gente, dia após dia. Todo dia é uma luta, né? É o espírito contra a carne, nossa carne quer outra coisa, mas o nosso espírito vai sempre nos induzir a buscar o Senhor e a sua palavra, a buscar ter essa comunhão com o Senhor e com a sua palavra. E precisamos praticar aquilo que nós temos ouvido. Antes de a gente falar, quem está geralmente assim responsável por trazer uma palavra, a gente provavelmente, né, todos, sempre se questionam se é isso que você tem vivido. E isso acontece comigo. Eu fico me questionando o tempo todo, com temor e tremor diante do Senhor, né? Mas a gente precisa, né, ganhar algumas batalhas. E essa é a mais importante, a comunhão da gente com Deus, que é o que nos sustenta, que é o que nos mantém de pé, né, na vida cristã, porque a gente sabe que não é fácil ser crente. Muitas coisas querem nos desviar do caminho do Senhor, muitas coisas a gente tropeça, e se a gente não tiver essa busca pela palavra do Senhor, pelo ouvir o Senhor e ter um entendimento naquilo que a gente tem ouvido e tem lido, a gente não se sustenta, meus queridos, na vida cristã. Nós também precisamos ouvir as pessoas, né? Quantas pessoas, até dentro de casa, em nossa família, quanto tempo a gente gasta nas redes sociais, né? A gente tem visto tanto isso. Às vezes a televisão está lá ligada, um está ali no sofá vendo uma coisa no celular, o outro está ali vendo outra, e já não existe mais conversas. Às vezes você precisa de alguém para desabafar, para conversar, e não tem esse alguém para fazer isso, nem dentro da própria casa. Isso é triste e é lamentável, né? É triste e é lamentável, e até entre os casais é uma triste realidade, né? Então a gente precisa parar para ouvir uns aos outros, para ouvir o que é que o irmão está precisando, para ouvir qual é em que você pode ajudá-lo, né? Você precisa parar e orar com ele, orar por ele. Eu costumo dizer que eu tenho uma listinha de pessoas por quem eu oro constantemente. Faça isso, queridos. Anote no papel, anote no caderno. Uma lista de pessoas que precisam de suas orações, para que você se lembre. Nem sempre você lembra. Às vezes ora tão corrido que não lembra de orar pelos irmãos, pelos amigos, né? E isso é de importância. Eu anoto para que eu não esqueça mesmo, né? Então, a gente precisa parar também para ouvir as pessoas, para saber qual é a dificuldade que ela está passando, para saber qual a necessidade que ela está passando. Em nossos dias, são muitas as pessoas que passam necessidades. Se a gente não parar para ouvir essas pessoas, como é que a gente vai saber que ela está passando pelas necessidades, né? Então, necessidade material, espiritual, necessidades físicas. Então, a gente precisa também, né, dar ouvidos à voz do Senhor e também escutar as pessoas, que possamos ser bênção na vida dessa pessoa, né? Trazer edificação para a vida dela. Tiago nos exorta que possamos ouvir com atenção e dedicação, né? Gastar tempo, precisamos ouvir, gastando tempo com as pessoas e também com o Senhor. E o segundo ponto que Tiago nos diz, nos trata aqui no texto, é sermos tardios no falar. Quanto isso é difícil. Para mim, os irmãos me conhecem, sabem que eu sou meio calada, mas para mim também é muito difícil, né, praticar isso.
Ser tardio no falar. Às vezes você está conversando ou até diz, né? Surge algum assunto que lhe irrita e você sai, perde a paciência e fala coisas que não deve falar, magoa o outro. Então a gente precisa exercitar isso, ser tardio no falar. A gente precisa aprender a ouvir para poder falar, porque se você não ouvir, como é que você vai questionar? Né? Como é que você vai responder? Qual o conselho que você vai dar se você não está ouvindo o que o outro está dizendo? Então, eu imagino que aqui, nessa situação que Tiago escreveu, muitas pessoas se encontravam dessa forma. Né? Acredito que havia muitas brigas entre o pessoal e Tiago quis. Espera aí que eu vou chamar a atenção desse pessoal para ver se melhora essa situação. Então, a gente vive em tempos onde todos estamos ansiosos demais para falar. Todo mundo tem algo para falar. Né? Para sermos ouvidos, curtidos e amados. A gente tem visto também nas redes sociais quanto tempo a gente perde com isso. Né? Ser o centro das atenções. Né? Nós queremos ser o centro das atenções. Sempre nós temos uma opinião para dar. Né? Em assuntos alheios, principalmente nas redes sociais, que a gente acha que é terra de ninguém. Aí chega lá, faz um comentário inadequado em determinadas situações, não conhece nem a pessoa, mas acha-se no direito de fazer um comentário, porque a sua opinião vale mais do que a dos outros, você tem mais razão do que o outro. Isso é sério, irmãos. Quantas situações difíceis a gente tem visto, a gente tem vivido por conta dessas atitudes nossas, né? De estar falando o que não deve, de estar comentando os assuntos que às vezes você nem entende o que é, mas faz questão lá de dar a sua opinião sobre aquilo. A gente fica se expondo, né? Expondo nossas opiniões. Tudo isso tem atrapalhado nossa vida devocional. Isso atrapalha a nossa comunhão com Deus também. Perdemos tempo demais, nos falando, nos expondo. E às vezes a gente fala demais. Aí a gente precisa lembrar o que nos diz Efésios 4, 29. Abram lá. Efésios 4, 29. Nos diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Você acha mesmo necessário comentar em um post de alguém ou comentar em algum assunto que você não tem nada a ver com isso? O versículo diz que conforme a necessidade. Muitas vezes a gente comenta ou fala coisas que não tem necessidades. A gente precisa atentar mais para isso. Precisa pedir ao Senhor sabedoria para agir e falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Se a sua palavra for edificar o outro, for edificar a pessoa, então você pode comentar. Se não for, então não precisa, não é necessário. Isso em nossos dias é um exercício que a gente precisa aprender. Né? Então, conforme a necessidade, assim transmita graça àqueles que vão ouvir. Será que nossas palavras têm trazido conforto e graça para as pessoas? Aquilo que nós temos falado tem servido de edificação para quem tem nos ouvido? Então, isso é um exercício que a gente precisa
fazer. Na nossa vida, diariamente. A Bíblia nos ensina que devemos ser tardios em falar, deixando que as pessoas falem antes e mais do que nós mesmos. Se você é uma pessoa que não consegue se controlar, que precisa falar e manifestar a sua opinião, reflita sobre esse texto que a gente está expondo aqui. Seja tardio no falar. Demore para falar. Quantas vezes nós deixamos escapar palavras da nossa boca que só serviram para arrependimento depois? Quantas vezes eu falei palavras que depois eu vim me arrepender do que eu disse? Então a gente precisa vigiar. Tem um provérbio que diz que a gente precisa vigiar a porta da nossa boca, para que a gente não saia falando muita coisa que vai afetar o outro, que vai magoar, não é? Que vai ferir. A gente sabe que tem algumas pessoas que são mais sensíveis do que as outras. E a gente precisa, irmãos, ter cuidado em nossas palavras. A gente precisa ter cuidado no que a gente fala. Demore-se no falar. Demore no falar. Seja tardio para falar. A gente vê que Tiago diz que a gente deve ser pronto, agora, para ouvir. Mas para falar, seja tardio, deixa para depois, esfria a tua cabeça, né? Vai refletir sobre o assunto, vê se vale a pena você gastar suas palavras, se não vai ferir o outro, se vai trazer alguma consequência ruim para o outro ou para a sua própria vida, antes que você se arrependa daquilo que você falou. Então a gente precisa exercitar para que a gente não venha falar algo que venhamos a nos arrepender depois. Em Mateus 12, 36 e 37, a coisa é tão séria, irmãos, que Jesus diz assim, Mateus 12, 36 e 37, Jesus disse: mas eu lhe digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar contas de toda palavra que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. A coisa é séria, irmãos. Para a gente estar falando sem refletir no que a gente tem dito. Não é? A gente vai passar pelo juízo de Deus com relação também às nossas palavras. Isso é algo muito sério que a gente precisa refletir, né? Pensar, ser tardio para falar, prontos para ouvir, tardios para falar. Precisamos ser tardios. Nos irritar é tão fácil. Eu me irrito facilmente, eu confesso para os irmãos. Mas eu tento controlar a minha irritação para que eu não venha me irar e fazer o que eu não devo. Nem sempre eu consigo. Mas é um exercício da vida, um exercício do dia a dia, né? Às vezes, quando a gente está no trânsito, quem dirige aqui sabe como é difícil. Você vem direitinho no trânsito, o caba vem, entra na sua frente, vai mudar de faixa, você não está preparado para aquilo, porque ele não avisou, e você toma aquele susto e mete o pé no freio. E o que é que você fala? Né? Eu já ouvi tanta coisa tenebrosa nesses momentos, como carona, que eu não dirijo. Então, até nesses momentos, a gente precisa refletir se vale a pena você dizer algo nesse momento, porque você está buscando juízo para você mesmo. Então, é melhor controlar, não é?
as emoções, o estresse, a raiva, a ira na hora e se calar. Entrega a Deus, Senhor, toma essa criatura em tuas mãos e se acalmar. E isso é muito comum, né? Provérbios 29:11 nos diz assim: quando acontecer isso com você, você pense lá em Provérbios 9:11 ou 29:11, diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, queridos, a gente precisa se dominar, a gente precisa de domínio próprio nesses momentos, né? Que o sangue ferve, que o estresse chega. Então, lembre-se que você será bem mais sábio se você se dominar nesse momento. Feche os seus lábios, feche a porta dos seus lábios, né? Que nós possamos nos dominar, né? Nesses momentos difíceis. E o último ponto que Tiago trata nesse versículo é que nós precisamos ser tardios para nos irar. Né? A maioria das vezes a gente se ira, fica com raiva, mas não se domina, vai e faz lá o que a gente está querendo fazer. Né? Mas Tiago, ele vai pedir que o povo, ou também nos exorta, para que a gente seja tardio em nos irar, tardios em ficar irritado, tardios em ficar chateados com alguma coisa, porque a gente se chateia tão facilmente, com tanta bobagem, né? Alguém que passou por nós e bateu os barrão, a gente olha assim com cara feia. Alguém que tirou alguma coisa nossa do lugar que a gente tinha colocado. Nos irá. Se quisermos responder de forma agradável, devemos aprender a dominar as emoções e seguir o conselho de Tiago. Seja tardio para se irar. Seja tardio para se irar. Eu desafio, meus irmãos, a vocês a lerem essa epístola de Tiago. Quantos ensinamentos ela nos traz? Quantos ensinamentos práticos
para a nossa vida diária, ela nos traz. Para mim, acredito que é a melhor epístola, né? A mim fala muito ao meu coração. E que vocês possam também, né, ter esse desafio de estudar a carta de Tiago. Tiago 3:2, ele nos diz assim, eu vou ler aqui a versão NVI, que é a nova versão internacional, que nos diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se você, querido, for capaz de dominar a sua língua no que você vai falar, você será capaz de dominar todo o seu corpo. Porque a língua a gente sabe que é o mal mais difícil que a gente tem que dominar, né? É algo em nós que é difícil de controlar. Então, Tiago mesmo, ele dá a resposta para a solução de todos esses problemas, né? Todos tropeçamos, ele reconhece que todos nós tropeçamos, porque somos pecadores. Tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, não só homem, aqui não é o gênero, é a raça humana, né? Homem e mulher, todo homem e mulher é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Nossa vida e testemunho seriam bem melhores se fôssemos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Meus queridos, que o Senhor nos dê essa graça de podermos ser prontos para ouvir o Senhor, sempre, mas sermos tardios no falar e também tardios em nos irar. Que o Senhor nos ajude a cumprir, a sermos obedientes a isso. Amém? Eu quero chamar a Cristina, o grupo Louvor, para nós cantarmos novamente Coração Igual ao Teu. Que essa seja a nossa oração, que nós desejemos realmente ter o coração parecido com o do Senhor Jesus. Amém. E possamos ser obedientes a Ele, a sua palavra. Que Deus nos abençoe.